Muito bem, meus amigos, boa noite. Olha, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, também pela rede social, você que nos acompanha pelo rádio, aqui pela rádio Andaiá FM, também o podcast, o Labocast, fica disponível em várias plataformas, né, do próprio Laboclive, e nós estamos agora iniciando esse 12º episódio. E o mês, né, o pessoal fala que é da saúde masculina, o Novembro Azul, mas olha, quem cuida de todos. Nós vamos mudar um pouquinho, doutor, até porque a gente tem aquele lema ali de falar que Novembro Azul, a campanha do câncer de próstata não é só no novembro. Da mesma forma, né, seja o câncer de mama, a saúde da mulher como um todo, não tem um mês específico. Exato. Seria bom se tivesse um mês para uma doença aparecer, mas que a gente ia saber quando esse inimigo vai aparecer, a gente poderia se prevenir de uma forma melhor. Com certeza. Mas a gente tem que estar vigilante sempre. Então, eu vou pedir para o senhor se apresentar, Dr. Luiz Miguel, mastologista. Fique à vontade, o senhor já está há quanto tempo aqui em Santo Antônio de Jesus? Vai entregar um pouquinho a sua idade, que eu pergunto também quantos anos de experiência já está aí atendendo. Boa noite, Léo. Boa noite, seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer ao convite, né, o Labocast, né, toda a rede Laboclive, né, pela oportunidade, e falar, assim, puxar um pouco isso aí que você falou, dessa iniciativa muito inovadora da Laboclive, de não ficar naquilo, o mês outubro é o mês rosa, vamos fazer prevenção saúde feminina, novembro é o mês azul, vamos fazer prevenção de saúde masculina, e assim, todo mês é mês de se cuidar, né? A gente precisa estender o cuidado, né, por todo ano, né? Assim, as doenças não escolhem período. Eu me chamo Luiz Miguel, eu sou mastologista, atuo na rede Laboclive, em algumas unidades, Vale de Quiriçá, Presidente Tancredo Neves, e atuo aqui em Santo Antônio já há 5 anos, desde 2019, 4 anos, desde 2019, na verdade, eu cheguei aqui. E veio de onde? Eu fiz minha formação em Salvador, tenho 12 anos de formado, né, de graduado, fiz a formação em residência médica lá no Aristides Maltês, e em 2019 retornei aqui para Santo Antônio região, né, a gente acaba atendendo várias cidades aqui no Recôncavo, Vale de Quiriçá, e muito feliz, né, a gente tem conseguido ter uma atuação muito ativa, tanto no diagnóstico quanto na prevenção de câncer de mama, né, a gente tem evoluído muito e melhorado a regionalização, na verdade, né, tanto do diagnóstico quanto do tratamento. Bom, agora o senhor atende um público que eu falo aqui sempre, né? Já falei em outros podcasts aqui que a gente fez, que é esse público que se preocupa não só com a saúde dela. Inclusive a sugestão aqui para as clínicas, né? O Laboclive adota isso aí, então todos vocês, olha, vocês querem atrair os homens, não coloque necessariamente o desconto no atendimento que é voltado ao homem. Coloque para a mulher, porque ela vai, mas ela puxa o marido. Ela é quem puxa. Aí chegando lá, você conversa com ela e já diz, olha, para o homem aqui tem... Porque o homem tem essa coisa de ir muito pela dor, quando não tem jeito, né? Mas eu queria que o senhor falasse sobre a questão da saúde da mulher, exatamente essa pauta que nós estamos abordando. Isso aí que você pontuou, Léo, é muito interessante. Sim. A gente discute muito essa coisa da sociedade ser patriarcal, mas em alguns aspectos existe um protagonismo feminino muito grande. E o protagonismo do cuidado da família é um protagonismo da mulher, né? Assim, talvez aquele instinto maternal. Mais nessa sociedade patriarcal, né? Exato. Então a gente anda num sentido oposto e a gente começa a ver que sempre existiu e tem aumentado, inclusive, a mulher sempre teve mais cuidado, tanto consigo quanto com a prole, com os filhos, com o marido. E é uma maneira de atrair realmente, né? Até no dia da consulta, às vezes na minha especialidade, obviamente, o público masculino é menor, mas ainda assim eu me deparo, né, com pacientes masculinos e vem às vezes acompanhado da esposa, quer dizer, então é importante essa coisa, né? A mulher tem esse protagonismo desde do cuidado com a saúde do filho, passando pela saúde dela e do marido, né, do restante da família. Então assim, a mulher tem muito esse cuidado e a mulher também se cuida mais, né? A mulher já chega, né, ao consultório, e no caso do câncer de mama, quando ela começa a fazer rastreio, em torno dos 35, 40 anos, ela já tem uma rotina de cuidado, né, de cuidado ginecológico, né, desde muito cedo. Então, isso é muito positivo. É um público que a gente atua que já é sensibilizado com essa coisa do autocuidado, né? Ela já tem essa visão, né, de preservação, de diagnóstico precoce, né, de tratamento precoce,
né? E isso tende a melhorar, né? Da medida que a gente vá mais fundo nas campanhas, né? No conscientização, de maneira a trazer ainda mais, né? Mas já é uma população já bem sensibilizada em relação a isso. Bom, agora como é que essa conscientização, né? Essa campanha, o senhor nota isso pesa muito, isso influencia na quantidade? Por exemplo, a gente está falando, claro, que a campanha tem que ser o ano inteiro, mas aumenta mesmo, faz esse efeito? Aumenta. Né? Porque hoje são muitas campanhas. Às vezes uma mensagem para chegar não está tão fácil quanto antes. Porque antigamente, quando a TV, eu lembro de uma época que a TV estava chocando, colocava ali uma mulher num determinado horário, até com uma maneira de chocar, mesmo, com o seio de fora, sim. Mas nada apelativo, mas de uma forma educativa, ou cobrindo o seio, se tocando, isso para chamar atenção para o outro. Olha, o que é isso aí? Para a mulher olhar e dizer, tem uma mulher aqui seminua passando na TV? Não, ela está cobrindo o peito para mostrar que tem que tocar. Eu lembro muito disso, sim. Nos anos 90. Só que aí vem o seguinte agora, né? A gente tem uma diversidade de mídias, onde cada um é um influencer, é um divulgador, e essa audiência se dividiu. As novelas não têm mais audiência como antigamente. E com isso eu digo a poluição da propaganda em si. Então, por mais que o pessoal abrace, eu acho que deveria até abraçar mais, achei legal os times entrarem em campo vestidos de rosa, né? Sim, os homens estão olhando ali. Eu acho que deveriam, tudo bem que é por do Cruzeiro, né? Que o pessoal do Bahia está torcendo aí contra ele, para ele cair e tal, mas ter alguma coisa de não sei, o azul, né? Um bracelete, né? Isso. Até a TV, as TVs mudarem sua logo e tal, e aí fazer como o Lavo Clive está fazendo, essa mistura de cores, e de repente, não sou agora, janeiro, tá, isso ser mais forte. Mas, enfim, tá fazendo efeito, apesar de tanta campanha, de tanta coisa assim, tal, o senhor avalia que o resultado tem sido positivo? As pessoas estão mais conscientes? Olha, a gente observa uma crescente, né? Assim, principalmente as mulheres mais jovens, elas já estão se preocupando mais cedo, né? Se a gente ainda tinha alguma dificuldade, às vezes pacientes mais idosas, que já tinham um certo receio de fazer a mamografia de maneira rotineira, como rastreio, a gente observa que nas gerações agora a gente já vê uma cultura, né, de rastreio mais forte. Essa ideia do mês temático, né, isso é uma mobilização geral, então a gente consegue mobilizar muita mídia, consegue mobilizar órgãos da sociedade civil, igrejas, associações comunitárias, então isso é muito positivo. A gente consegue mobilizar muitos meios, né, de acessar as pessoas. A gente observa um aumento realmente do volume. Muitas pessoas criam aquela cultura de, no mês de outubro, realmente começar a fazer o rastreio. Esse movimento, a gente observa isso, né, na rotina de consultório, um aumento de volume, não só no outubro, obviamente que tem aquela paciente que volta em novembro para mostrar o exame, né, dezembro. E ao longo do ano, claro, as pacientes sintomáticas, né, aquela que sentiu alguma coisa diferente na mama e que acaba nos procurando. Mas eu acredito que ser muito positivo, eu vejo com muito bons olhos. Agora, a gente tem que ter esse foco, realmente. Existe um mês temático, onde nós vamos investir muito na questão de conscientização, de foco, mas assim, qualquer doença, qualquer câncer, seja na mama ou em qualquer outra parte do corpo, ela acontece em qualquer tempo, não há uma escolha de mês. Então é preciso estar atento, né? E claro, usar esse mês como um período da gente passar essa informação de qualidade. A informação se difundiu, como você bem falou, ela se pulverizou, né, e muitas vezes essa informação está tão descentralizada que ela acaba se perdendo. Então a gente precisa ter um filtro melhor, né? E acaba que esse filtro acaba sendo individual, mas ter um filtro melhor para a gente conseguir informação melhor, né? Assim, informação tem demais. A gente não consegue, né, captar toda a informação que está disponível, mas a gente tem que ter alguma espécie de filtro para chegar na informação de melhor qualidade. Muito bem, gente, estamos apresentando o 12º episódio do Labocast, né, esse tema voltado a quem cuida de todos. Então, o médico especialista, o mastologista, Dr. Luiz Miguel. Dr. Luiz Miguel é nome de cantor, né? Cantor espanhol. É um cantor espanhol, né, de muito sucesso. Bom, mas, doutor, as recomendações atuais aí para a frequência de mamografia e exames preventivos em mulheres de diferentes faixas etárias, porque ao longo desse período eu cubro muito essa área de saúde. Então já entrevistei muitas pacientes também, aquelas que nós gostamos de contar histórias. Vou até trazer essa sugestão para o pessoal da produção do Labocast, para a gente trazer também pacientes que venceu o câncer. O senhor deve conhecer várias. Com certeza. Né? Mas eu já entrevistei jovem com menos de 30 anos.
Eu já entrevistei jovem de 40 anos, já entrevistei uma senhora de 80 anos. E por isso que é importante, né? Por mais que se fale constantemente, as recomendações atuais para essa questão dessa frequência, né? E por mais que tenha um grupo mais específico, muda de acordo com o fator hereditariedade, aquela questão da idade, sua avó teve, sua mãe teve, tem que ser mais cedo, como é que fica isso aí? É interessante, Léo, essa pergunta, porque é uma pergunta que chega todos os dias ao consultório, né? Existe uma idade prefixada, que fixa, que vale para todo mundo? Obviamente que não, né? Existem linhas gerais, existem diretrizes, né? O Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Mastologia, estabelecem que na população de baixo risco, a partir dos 40 anos, a gente deve começar uma rotina de mamografia anual. Mas a gente precisa falar, quem é essa população de baixo risco? A gente tem todo um elenco, né, de fatores de risco que a gente vai procurar. Essa paciente não tem histórico familiar, essa paciente tem um controle de peso, não é tabagista, não tem outros tumores ou história de outros tumores na família, como ovário e pâncreas. Então a gente localiza que essa paciente, situa essa paciente na população de baixo risco, e aí a gente começa a pedir a mamografia a partir dos 40 anos como estratégia de rastreio. A mamografia pode ser feita em qualquer idade, como estratégia de investigação. Então, às vezes a paciente chega assim, doutor, mas eu estou com esse nódulo aqui, mas será que vão deixar eu fazer a mamografia que eu só tenho 30 anos? Para investigação, a mamografia pode ser feita com qualquer idade. Pode ser feita em homens, para planejamento cirúrgico, de ginecomastia, por exemplo. Então, essa linha de 40 anos aí que a gente coloca é para rastreio de lesões. Ou seja, a paciente que não está sentindo nada e que ela está situada na população de baixo risco, ela começa a fazer aos 40. Algumas mulheres, como você bem pontuou, Léo, elas podem ter fatores de risco hereditários, por exemplo. Uma história familiar muito positiva, por exemplo, com casos na família muito precoces, casos de câncer do tipo triplo negativo, que é uma variante um pouco mais agressiva. Então, essa paciente que se situa nessa população de maior risco, né, existem algumas... os judeus askenazes, que é uma população judia específica que tem mutações de alto risco. As pacientes que por algum motivo fizeram teste genético e são mutadas para o BRCA ou 1 ou 2, elas são pacientes de maior risco. O rastreio dessa paciente vai ser totalmente diferente. A gente vai ter, para aquelas pacientes que têm histórico na família, a gente vai determinar a idade do diagnóstico e geralmente faz 5 anos antes do caso mais precoce. Então, tem paciente com 20 antes do caso mais precoce. Então, às vezes tem uma paciente que tem um caso na família que teve com 32, a gente vai fazer com 27 anos da irmã, por exemplo, né? Então, isso varia, isso tem que ser individualizado. Hoje em dia, Léo, a gente caminha para uma medicina personalizada, né? A gente, por mais que existam protocolos e protocolos de tratamento, de rastreio, enfim, mas isso é uma diretriz, é uma linha geral. Não quer dizer que a gente está amarrado, engessado naquilo, né? Cada paciente tem suas particularidades e a gente precisa individualizar isso, personalizar às vezes o rastreio, né? Por diversas questões, inclusive a questão de risco genético, mas a idade varia. Em linhas gerais, 40 anos. Se quem nos escuta, né, para os internautas, quem nos acompanha, se você está na população de baixo risco, 40 anos. Agora, se você tem algum caso na família, algum fator de risco, algum outro tumor de outros sítios, né, como eu pontuei de ovário e pâncreas, é importante fazer uma consulta e fazer uma avaliação de risco individual. Agora, eu não sei se necessariamente, eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas eu vi uma matéria dizendo que, apesar da crescente procura pelos exames, né, os casos, as mortes por câncer de mama ainda continua alto. Aí, Léo, a gente... caiu. Antes até do senhor concluiu algumas hipóteses, né? O que é que eu pensei assim? Uma estatística dessa não quer dizer, só assim não quer dizer que necessariamente não é que caiu ou não é que não fez efeito. Mas pode ser que tinha muita gente morrendo e pela falta de exame, talvez até pelo acesso, né? Léo, estatística é uma coisa muito... relativa. A gente precisa ter muito cuidado na análise estatística na primeira análise, né? No caso do câncer de mama, é um tumor muito prevalente, ou seja, existem muitos casos realmente, é um tumor muito comum.
Quanto à mortalidade, tem diminuído. A gente tem observado que as pacientes têm se curado mais de câncer de mama. E isso é uma função direta do momento do diagnóstico. Quanto mais precocemente a gente faz o diagnóstico, ou seja, a gente divide o câncer de mama em 4 estágios clínicos de doença. Então, nos estágios 1 e 2, a gente tem a doença inicial. E aí a gente está falando de mais de 80% de chance de cura. Já nos estágios 3, essa chance já cai para menos que 50%. E no estágio 4, é uma doença metastática. A gente já não fala necessariamente como cura, a gente fala em controle de doença. Então entenda, uma mesma doença, a gente tem aí probabilidades, chances de cura muito diferentes. Mas a gente tem aumentado o número de diagnósticos no estágio 1 e 2. Então isso isso, claro, a prevalência do câncer continua, porém com maior chance de cura. A gente tem abordado os pacientes oferecendo um tratamento com melhor possibilidade de cura. Isso leva a um fenômeno, né, de um maior número de pacientes curadas do câncer. Quer dizer, hoje não é raro você encontrar pessoas que operaram há 20 anos atrás e estão bem, né? Estão cuidando da sua pressão arterial, do seu diabetes. E quando você fala câncer de mama, tive. Usei às vezes um bloqueador hormonal ali, um tamoxifeno por 5 anos, por 10 anos, e o câncer ficou na história dessa pessoa. Isso gera uma certa percepção, não, tem muito caso de câncer, fulano teve. Então a gente conseguiu melhorar a detecção e a sobrevida, né? A expectativa de vida do paciente que teve câncer melhorou drasticamente. É muito provável que a gente tenha um problema nas estatísticas mais antigas de subdiagnóstico. Ou seja, a gente não sabia do que as pessoas morriam muitas vezes. Não é incomum, eu gosto de conversar com as pacientes no consultório, mas vem cá, você teve algum caso na família, alguém? Aí é muito comum as pacientes dizerem, minha avó morreu de alguma coisa na mama, mas eu não sei o que foi. Assim, ela teve uma ferida na mama e morreu. Possivelmente foi um câncer de mama. Pela história, quando a gente vai ali, né, os detalhes. Mas os detalhes pelo que relata, pelo então, sintoma, assim, pelo que... A gente não fazia diagnóstico há 40, 50 anos atrás, isso era mais precário, era difícil esse diagnóstico, né? A gente caminhou então, muito. Às vezes um número crescente de notícias de casos sobre uma doença necessariamente pode não querer dizer um aumento, mas um aumento do diagnóstico. Mesmo, né? Eventualmente os meios diagnósticos melhoraram, né? Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Eu atuo na rede Laboclive, no Vale de Quiriçá, por exemplo. A gente faz as biópsias guiadas, né? Que antes a gente tinha que deslocar o paciente, às vezes para Feira, Salvador, para fazer uma biópsia guiada. E hoje a gente consegue fazer dentro do consultório, com o artifício do ultrassom, guiando, né, o procedimento. Então, assim, a gente consegue fazer o diagnóstico, talvez muito mais, e mais precoce, claro, né? Porque você encaminha esse paciente para um outro centro, para uma outra clínica para fazer. Então, a gente consegue estar fazendo mais diagnósticos, talvez mais rápido, e isso certamente altera um pouco a questão da estatística, né? Agora, sobre essa questão de mulheres mais jovens, né? Você acredita que algum outro fator, assim... Bem, não. Porque, não sei, relacionado... Existem estudos, Léo. Existem grandes estudos em andamento, inclusive, agora, analisando hábitos de vida mesmo. A gente sabe que, claro, os hábitos de vida vão influenciar em tudo. Tanto no perfil cardíaco... Tem também um grupo crescente aí de pessoas que são, assim, o primeiro caso na família. Sim. Esses estudos maiores que estão relacionando com hábitos de vida têm relacionado padrões dietéticos, né? A gente sabe que o nosso padrão alimentar mudou. Existe um padrão de dieta que tem sido associado a uma maior incidência de câncer. Geralmente é uma dieta rica em carboidratos, pobre em fibras, rica em gorduras, ultraprocessados. Então, é uma evidência que já aponta para uma possibilidade desse padrão alimentar está relacionado a um aumento de casos, né? Poder ser atribuído a essa mudança de padrão alimentar. O câncer de mama em paciente jovem, Léo, ele tem algumas características, algumas particularidades. Infelizmente, acaba que o câncer da paciente jovem, muitas vezes é uma forma mais agressiva. A gente tem uma variante chamada triplo negativo, que é aquele que não apresenta os receptores hormonais, né? Quando a gente faz a avaliação celular mesmo do tumor. Uhum. E ele, infelizmente, acaba sendo uma variante um pouco mais agressiva. Então, os casos que a gente tem pacientes com 30 e poucos anos, muitas vezes o tratamento tem que ser mais agressivo, porque o tumor é mais agressivo. Então, numa paciente de 30 e poucos anos com câncer, e se for um triplo negativo, possivelmente vai fazer quimioterapia, radioterapia, né? Então, é uma paciente que faz um tratamento, digamos, mais intensivo e é que acaba tendo mais intercorrências, mais internamentos. Enfim, existem formas de câncer de mama mais variantes, mais indolentes. Eu costumo falar para os pacientes assim,
Câncer de mama é o nome do problema. A gente vai continuar investigando e às vezes chega nos subtipos, que dá o sobrenome do tumor, né? Então tem algumas variantes como as luminais que tem uma resposta muito boa. Taxa de cura alta, geralmente cirurgias menores, tratamento com hormonioterapia, né, que é um comprimidozinho que é muito mais conveniente para o paciente. Então, câncer de mama é muito, assim, não é uma doença só. Ele fala, mas você só trata câncer de mama? Não, câncer de mama são muitas doenças, na verdade. Existem comportamentos diferentes no mesmo tumor, no mesmo sítio. Bom, nós estamos apresentando o 12º episódio do Labocast, organizado pelo Laboclive, também o Hospital Vida Clive, e o tema hoje voltado aí a quem cuida da saúde de todos, tá? Doutor, eu vou trazer aqui um tópico de algumas frases, o senhor vai dizer se é mito, se é verdade, por quê, né? Mas de uma maneira assim bem sucinta. Então a primeira delas aqui: emoções negativas como estresse, mágoas, raiva podem causar câncer de mama. É exagero isso aqui? É exagero, porém tem um quê de verdade. Qualquer situação de estresse no nosso corpo, seja um estresse físico, emocional, enfim, vai aumentar um hormônio chamado hormônio do estresse, o cortisol, e a gente sabe que tem papel na carcinogênese de alguns tumores. Não há estudos relacionando ele necessariamente com câncer de mama. A causa. Como causa, né? Mas certamente é um fator estressor. Mas né? Que pode atrapalhar no tratamento, essas coisas? Sim, com certeza. Por isso a importância do tratamento ser multidisciplinar. Tem paciente que não tem, às vezes, uma base, né, psicológica para aguentar esse tratamento, e aí o apoio da psicoterapia, né, acompanhando a psicologia hospitalar ou a psicologia a nível de consultório é muito importante. Não é causa, mas interfere no tratamento, com certeza. Bom, outro aqui é o seguinte: a mulher que faz exame apalpando os seios em busca de caroço não precisa fazer outros exames. Aqui o senhor já falou. O autoexame ele deve ser encorajado, porém ele não substitui os exames de rastreio. O autoexame deve ser encorajado naquela mulher principalmente mais jovem, que não está na idade de rastreio. Então, você faz acompanhamento com seu médico. Você está com 32 anos, por exemplo, ele diz, só vai fazer mamografia com 40. Mas faça o autoexame até lá. Porque você pode detectar alguma alteração, pode ser uma alteração benigna, um pequeno cisto, um nódulo benigno, ou mesmo câncer, que pode surgir em pacientes fora do rastreio. Mas o autoexame deve ser encorajado, mas não substitui a mamografia. Mulheres obesas ficam mais suscetíveis à doença. Isso é verdade. É uma verdade, assim, a gente tem que observar a obesidade, assim, além do fator de risco cardiovascular, ele tem sido associado diretamente na gênese do câncer de mama. O tecido adiposo, a gordura, possui uma enzima chamada aromatase, que faz uma conversão, né, periférica, ela atua transformando a pequena quantidade de testosterona em um estrógeno fraco, aumentando ainda mais a oferta estrogênica para essa mulher, né? Então aumenta os níveis de estrona, tem sido associado a um aumento de risco. Então a obesidade isoladamente é um fator de risco para câncer de mama. A terapia de reposição hormonal pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Mito ou verdade? Hoje a gente pode dizer que é um mito, né? A terapia de reposição hormonal, quando iniciou lá nos primórdios dos anos 60, na época, né, do Dr. Silmar Coutinho, e estava tudo ainda em fase muito inicial, alguns protocolos faziam estrógeno sem a contraposição da progesterona. Isso trazia, né, um relativo aumento de risco. Mas isso logo foi visto, esse aumento, e isso foi abolido. Hoje a terapia de reposição hormonal é muito segura, e o que a gente observa é um ganho de qualidade de vida muito grande para as mulheres, não só do ponto de vista funcional, de vida sexual, de atividades profissionais, enfim, mas mineralização óssea, menos osteoporose. Então, terapia de reposição hormonal na paciente que pode fazer, que não tenha nenhuma outra contraindicação, ela deve ser encorajada. E se a paciente tem um alto perfil de risco, a gente modifica um pouco o rastreio, né? Se ela tem histórico de câncer de mama na família e tudo, a gente tenta intervalar em intervalos mais curtos, mas pode ser feita. Quem menstrua muito cedo ou é mãe depois dos 30 tem mais probabilidade de desenvolver câncer de mama. Mito ou verdade? Na verdade tem um equívoco aí, mas tem uma relação. Tem um pouco de verdade e um pouco de equívoco. Tem um mito que, assim, na verdade, a menstruação as mulheres que menstruam mais cedo e que têm a menopausa mais tardia, isso tem sido associado a um aumento do risco de câncer de mama. Já a gravidez e a lactação são fatores de proteção, né? Então, as mulheres que têm mais gestações,
quando comparadas com um grupo de mulheres no mesmo perfil, que não tiveram filhos, as nulíparas, aquelas que não tiveram filhos, têm um risco um pouquinho maior. Então, a amamentação também, além de ser um ótimo alimento para a criança e de melhorar a relação da mãe com a criança e tudo, também reduz o risco de câncer de mama. Amamentar protege o câncer de mama. Verdade ou mito? Verdade. Deve ser sempre encorajado. Bom para a mãe, bom para o bebê. Bom para a mãe, bom para o bebê. É uma ótima estratégia. Anticoncepcionais que interrompem a menstruação são eficazes na prevenção do câncer de mama. Não necessariamente. Mito, verdade ou mais ou menos? É um mito. O anticoncepcional diretamente não é o fator que está causando a proteção aí. Muito bem, deixa eu trazer essa aqui, prótese de silicone pode causar, eu já ouvi falar, está perguntando aqui se a afirmação é pode causar câncer de mama, mas na verdade a gente viu a história da Angelina Jolie, que já foi para outro fim. Não, ela colocou prótese. Ela colocou prótese, não é isso? Ela tinha uma mutação. O caso de Angelina Jolie é bem emblemático porque foi para a grande mídia e as pessoas ficaram muito curiosas. Mas despertou a atenção de muita gente fazer essa... Ela tinha uma mutação. Genético, ela tinha uma mutação porque ela tinha uma história familiar muito importante, sim, alguns casos na família, irmãs. E aí ela foi, né, ao geneticista que pediu os testes genéticos e detectou uma mutação chamada BRCA. As pessoas que têm a mutação BRCA, elas podem fazer, assim, é uma cirurgia redutora de risco. Ou seja, não é que ela teve câncer de mama, mas pelo risco, né, ela tem um risco muito elevado, justifica-se, caso ela queira, fazer a adenectomia, a retirada do tecido mamário. E claro, essa retirada coloca uma prótese ali no lugar para fazer a substituição. Essa cirurgia se chama cirurgia redutora de risco. Para uma paciente que não tem câncer, mas ela pode fazer. Não está indicada para qualquer pessoa, ela está indicada para pessoa que tenha mutação comprovada. Inclusive pode também fazer bloqueio hormonal, fazer a parte de oforectomia, retirada dos ovários também. Bom, essa aqui é antiga, né? Acho que já caiu, mas é importante a gente trazer, porque mito e fake news é assim. Você pensa que ela morreu, ela volta, né? Antitranspirante pode causar câncer de mama. E diziam que aquele de rolon, né? Não sei é mito. Alguns estudos apontaram em desodorantes e antitranspirantes que continham alumínio na sua composição e foi associado a um aumento de risco, mas ao final do estudo isso não se comprovou, né? Não foi comprovado nada disso. Então, não há antitranspirante associado a câncer de mama, nenhum no mercado que tenha sido associado ou mesmo retirado do mercado por conta disso. Olha aí, câncer de mama sempre gera bolhas que podem ser sentidas ou causam dor. Eu tinha um antigo professor que dizia que nem nunca nem sempre, né, na medicina e no amor. A gente tem... as manifestações clínicas do câncer de mama são muito variadas. A gente tem a manifestação mais comum, mas existem uma série de outras. Então, a manifestação mais comum do câncer de mama, mas entenda, é o nódulo palpável. A paciente chega no consultório, eu senti um carocinho aqui na minha mama. É um nódulo palpável, é a manifestação mais comum, mas existem outras. Esse carocinho que pode ser o câncer de mama, ele dói ou ele não dói? Geralmente eles são indolores, Léo. Indolores. A maioria deles são indolores. Existe uma variante chamada carcinoma inflamatório que parece uma mastite, a mama fica inchada, vermelha e dolorida. E é um câncer de mama, mas é uma variante, uma situação bem rara do carcinoma inflamatório. Às vezes o tumor está nos ductos mamários e não chega a formar um nódulo, mas você tem como manifestação a saída de secreção pelo mamilo. É o que a gente chama tecnicamente de descarga papilar. É a paciente que chega assim, olha, doutor, está sujando meu sutiã aqui, quando aperta aqui está saindo uma aguinha, às vezes sanguinolento, né? Isso é uma outra manifestação, não tem nódulo. Às vezes a manifestação é axilar, né? A paciente tem um carocinho, um linfonodo, né? Que as pessoas chamam popularmente de ínguas, né? O pessoal sentiu uma íngua na minha axila. E aí quando a gente vai investigar esse linfonodo, é um câncer que está ali, já é uma metástase axilar. Então, assim, as manifestações são diversas, né? A mais comum é realmente o nódulo. Mas, voltando, como a gente está falando em prevenção, o ideal é a gente fazer o diagnóstico antes de ter sintoma, na chamada fase pré-clínica da doença. Ou seja, o paciente não é para esperar sentir nada na mama. Claro, se sentiu, busque ajuda, busque auxílio profissional. Mas a ideia de fazer rastreio, de fazer mamografia, é a gente detectar antes da paciente, entendeu? A gente está detectando aí, às vezes, nódulos de 1 centímetro, de 8 milímetros. Eu fiz uma biópsia na semana passada de uma paciente, um nódulo de 8 milímetros, quer dizer, muito pequeno, né? Então, a ideia do rastreio é exatamente essa, é localizar antes de ter sintoma.
Outra aqui que essa aqui eu nunca ouvi falar não, mas, né? Ter seios pequenos torna você menos propensa a câncer de mama. Não há relação direta não há entre nenhum o biotipo. estudo, nenhuma associação. Claro que a questão da obesidade, o senhor falou que pode sim influenciar, mas... O volume, mas o volume mamário necessariamente não está ligado necessariamente à obesidade. Tem pacientes que são obesas como um todo e tem uma mama conforme, né, que é a mama proporcional ao tórax dela. Mas existem padrões anatômicos de mamas mais densas e mamas mais adiposas, né? Geralmente as mulheres que têm mamas pequenas quase sempre têm um padrão de mama mais densa. Não é que essa mama vá ter mais câncer de mama, mas ela às vezes precisa de mais atenção no estudo. As mamas mais densas, Léo, elas precisam, na mamografia, pode ser feita a mamografia, paciente com mamas pequenas, mas às vezes precisa complementar com ultrassom. Geralmente vem escrito ali no laudo do exame, né, que é uma mama muito densa e que a gente precisa às vezes lançar outras ferramentas de investigação, mas não está associado a aumento de risco. Bom, tem outra aqui que é interessante. A mulher grávida deve aguardar um tempo para fazer a mamografia. Mito ou verdade? Na gestação, claro, a mamografia é um exame que envolve radiação. Uma dose muito baixa, eu queria deixar isso aqui bem... frisar bastante que assim, a dose de radiação que a gente usa na mamografia é muito baixa. É cerca de 30 a 40 vezes menor do que se usa, por exemplo, para uma tomografia. Então, se essa mulher vai fazer uma mamografia para rastreio, ela pode aguardar a gestação, né? Tá gestante, espera depois que ela tiver o filho, já que ela não tá tendo sintoma, é um exame com caráter preventivo. Se ela está fazendo para uma investigação, ela pode fazer, né? Hoje em dia, todos os bons serviços de radiologia, lá na Laboclive, a gente tem um avental de chumbo para proteger, né, o bebê dessa possível radiação, que não é uma dose alta, mas enfim, vale a pena proteger, né? E aí a gente usa esse avental e faz essa mamografia quando a paciente tem indicação, que é para uma investigação de alguma alteração mamária. Então, é possível fazer mamografia mesmo gestante, contanto que se tome esses cuidados de proteção. E se for mamografia de rastreio, mamografia para prevenção, melhor aguardar passar o período gestacional e depois faz quando estiver amamentando. Muito bem, estamos aqui, né, com o 12º episódio do Labocast, doutor Luiz Miguel conversando conosco. Agora, doutor, em relação ao fumo, que a gente ouve falar que, claro, outros tipos de câncer, sim, ele está diretamente relacionado. E para a mama não é diferente. A mama também, o tabagismo tem sido associado, tem estudos robustos com um grande contingente de mulheres. O hábito do tabagismo, infelizmente, tem crescido na população feminina, né? Nos últimos 20 anos aí, a população feminina tabagista tem aumentado, né? Diferente, a população masculina tem apresentado uma queda, e é um fator de risco isoladamente. Então, se a pessoa, mesmo que não tenha nenhum outro fator de risco, mas ela fuma, ela tem um fator de risco ali para câncer de mama. A gente deve sempre desencorajar, né? Claro, né? Imagine, eu ouço falar muitos colegas seus dizendo o seguinte, né, do pessoal lá tratando câncer e tal, e com aquela pergunta, doutor, e aquela vontade de fumar, eu posso? Será que atrapalha o tratamento? Eu ainda tenho coragem de perguntar uma coisa dessa. Mas o cigarro, não só câncer de mama, mas outro tipo de câncer. O cigarro está implicado mais nos tumores, nos cânceres de via aérea e trato respiratório, né? Então, boca, faringe, esôfago, pulmão, brônquio, broncogênico. Está associado a muita coisa, né? E também outros sítios, né? A distância, né? Então, como toda dependência química, né? A gente tem que olhar o cigarro como uma dependência química. Às vezes a gente imagina assim, álcool e cigarro, até por serem, não são criminalizados, enfim, e a gente olha como uma coisa banal, né? Mas a gente tem que pensar, é uma dependência química. A gente tem que olhar também com o paciente com muita empatia, porque, entenda, ele não é uma descaração dele, o corpo dele pede, né? O paciente tem uma dependência química da nicotina, né? Quem já tentou fumar, quem nos acompanha, que já tentou parar de fumar, quem é fumante, que já tentou parar, é difícil, porque é uma coisa fisiológica, não é uma questão só de vontade, às vezes, né? O paciente, às vezes, passou a vida inteira fumando, 20 anos fumando, e de repente tem que fazer um tratamento oncológico, tem que mudar toda a sua rotina e tem que parar de fumar, né? Então, às vezes, é preciso, às vezes, a ajuda de um psiquiatra, né, para poder, algumas medicações para fazer o controle da abstinência do tabaco, né? É uma droga que causa dependência física mesmo, biologicamente ela... Então é muito difícil. Agora o cigarro deve ser sempre desencorajado, porque ele aumenta o risco de câncer de mama. Muito bem, então, gente, olha, conversamos aqui com o doutor Luiz Miguel, né, que eu quero convidar para voltar mais vezes, doutor. E
gente falar, né, para essa turma que cuida da saúde da casa toda, que leva o filho, leva a filha, arrasta o marido, né, que o homem vai assim arrastado, mas é sempre importante, né, a gente está falando para elas, mas lembrando a eles, né, que o tratamento precoce, acho que vem a resposta, a primeira coisa que o médico fala quando eu pergunto sobre qualquer tipo de câncer. Tem cura? Câncer de mama é hoje um dos cânceres que a gente consegue alcançar a cura num percentual muito alto. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte: não adiantaria nada os maiores avanços da ciência médica, da radioterapia, da parte medicamentosa, as cirurgias mais complexas, você ir fazer seu tratamento fora do país, nos maiores centros do mundo, nada adiantaria se você tivesse uma doença avançada. Então, o principal fator que a gente chama prognóstico, né, é o estágio de doença. Então, a gente bate na tecla e insiste mesmo. E às vezes o paciente, mas o doutor fica querendo que eu faça mamografia todo ano. Porque a gente quer localizar, fazer esse diagnóstico de câncer de mama, Léo, na fase pré-clínica, na fase que a paciente não tem sintoma ainda. Para quê? Com o objetivo de localizar pacientes nos estágios 1 e 2. Porque essa paciente consegue fazer um tratamento menos agressivo, cirurgias menores, então não precisa mais fazer mastectomia, ela faz só um quadrante, que é uma mastectomia parcial. Ela já não precisa retirar os gânglios da axila todos, ela tira somente os 2 a 3, que são os gânglios sentinela. Então, a cirurgia é menos agressiva. A quimioterapia consegue ser menos agressiva nesses casos também. Então, não adianta nada a gente falar sobre tratamentos extremamente modernos e evoluídos e caros, se a gente, no começo, a gente não estiver fazendo nossa lição de casa, que é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é muito mais barato, é mais efetivo, é acessível, né, tá mais perto das pessoas, e a gente consegue mudar a realidade da doença pelo diagnóstico precoce. Né? A gente nunca constrói uma casa do telhado, a gente começa pela base. Então, o diagnóstico precoce é o começo de tudo, se a gente quiser mudar a realidade da doença, né? Então, eu sempre friso isso, porque a gente só vai fazer diagnóstico, a gente só vai ter cura de doença, ou maior chance de cura, se a gente começar a fazer nossos diagnósticos, se não todos, a grande maioria, no estágio inicial de doença. Doutor, nosso agradecimento, né? E vamos continuar falando de prevenção. O Labocast tem esse objetivo aí de levar esse conhecimento através do rádio, Facebook, Instagram, né? De várias redes sociais, para fazer com que as pessoas se conscientizem dessa prevenção. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo, tanto a você pelo convite, a Rede Laboclive. Trabalhar com oncologia, com câncer, é um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente faz ali no consultório, no dia a dia, e todas as dificuldades, às vezes, né, que as situações implicam, mas é muito reconfortante para o trabalho da gente perceber, assim, a paciente às vezes voltar, olha, estou bem, estou curada, né? No segmento a gente percebeu, a paciente está evoluindo bem e está se livrando do problema. E o câncer, a tendência do câncer de mama no futuro é ser uma doença que a pessoa vai superar, né? A pessoa ter que tratar depois de outras coisas e 20, 30 anos depois, 40 anos depois de sobrevida do câncer de mama. Isso é o que a gente espera. E a gente está caminhando para isso. Mas isso passa também por uma mudança de postura, uma mentalidade diferente, tanto da gente, equipe de saúde, quanto da própria população, esse foco mais no aspecto preventivo, que é muito melhor, não só do ponto de vista de tratamento, como de resultado também, né? Então, agradecer a Laboclive, agradecer novamente a você, Léo, o papel da comunicação nesse sentido, está podendo levar essa informação para quem nos assiste, isso é muito importante. Muito obrigado e aberto aí novamente, quando você precisar, estarei à disposição. Muito bem, muito obrigado, grande abraço. Nós ficamos por aqui, né? E até o próximo episódio. Você pode sugerir temas aí também. Está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você acompanha pelo rádio também. Este é o Labocast, que tem a produção da Rede Laboclive, Laboratório e Centro Médico e Hospital Vida Clive. Obrigado e até a próxima.